Olá, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Ribeiro e está começando mais um Papo de Gente Grande, o papo que te faz crescer. Antes de eu apresentar a minha convidada especial de hoje, eu quero fazer o meu agradecimento especial à Casa Una Anima Lab, essa casa que tem nos proporcionado histórias tão maravilhosas há 7 anos. Então fica aqui o meu agradecimento especial e também quero te fazer um convite aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, para você se inscrever no nosso canal. Inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar todas as histórias, todas as entrevistas e ser uma experiência ainda mais edificante para a sua vida, tá? E não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisa ouvir histórias inspiradoras, porque eu tenho certeza que a história de hoje vai te inspirar muito, tá bom? E agora vamos com ela, que é esposa do Giorgio, mãe do Lorenzo, apresentadora. Provavelmente você já deve ter visto ela na TV aí apresentando Minas Cap. Mentora especialista em comunicação. Ela é atriz que já fez participação em algumas novelas bem conhecidas. Ela é cantora, uma grande comunicadora, enfim. Eu estou aqui diante de uma artista completa, Raquel Antonini. Nossa, querida, muito que honra! obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, sou eu quem agradece, Felipe. Sou fã, viu, do seu podcast. Obrigado. E sou sua fã também, te acompanho. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, é uma honra, Raquel, te receber. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser incrível. E eu já queria começar aqui te fazer uma pergunta sobre esse talento para a arte, Raquel. Como você descobriu esse talento para essa veia artística que você tem? E queria saber também se a arte sempre esteve presente na sua vida. Olha, como eu te disse, eu quero começar te agradecendo, porque você me trouxe para um lugar onde eu vou falar sobre mim, né? Isso é desafiador pra gente. Eu tô sempre também no seu lugar, sou eu que pergunto, sou eu que entrevisto e comunico. Então, estar aqui hoje para retornar na minha história ali, desde o início, você está perguntando, você sempre teve talento para arte, assim, para mim eu tenho certeza que vai ser emocionante e já está sendo muito gratificante. Imagino. Bom, sim. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de me comunicar. Eu sempre gostei de tudo que era artístico, sabe? Uhum. Sempre. Falar em público, eu sempre falo para as pessoas isso, né? Para os participantes da minha imersão. É uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Quanto mais você desenvolver, melhor você fica nela. Agora, tem pessoas que realmente já nascem com um dom. Eu acredito que eu nasci com esse dom e, sim, me propus a lapidá-lo. E a arte de falar em público, ela veio, com certeza, foi um presente que Deus já colocou ali no meu coração, uma semente que Ele plantou desde sempre. Eu acredito que assim, as pessoas elas nascem com um conjunto de habilidades e talentos e ao longo da vida que elas se descobrem dentro desses talentos, dentro dessas habilidades, elas vão lapidando, vão se mostrando cada vez mais. E quando lá na infância que você percebeu que você gostava de comunicar, de falar, teve alguém na sua família que foi uma grande referência para você no início, para você entrar? Então, não. A minha mãe, eu sei de relatos que desde muito nova, eu até brinco quando eu vou me apresentar, olha, gente, eu comecei minha carreira desde muito nova, antes de eu aprender a falar minha primeira palavra, eu já me expressava, eu gostava de me expressar. Minha mãe era professora e ela ficava me ensinando as mímicas das músicas infantis, então eu ia e fazia aquela música do Coelhinho da Páscoa, e eu ia fazer as mímicas e tal, e ela, e sempre me incentivaram, a minha família, meus pais sempre me incentivaram muito. E não tem como falar de mim sem falar deles. Eu sou muito grata a eles. Não só por sempre terem me impulsionado para desenvolver esse talento que eu sempre tive e as melhores habilidades que eu sempre me propus a desenvolver,
mas porque a gente é essa mistura, né, dos nossos pais. Você falou aqui, papo de gente grande. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu sou grande? O que é ser uma pessoa grande? Sim, nós somos pessoas grandes porque nós estamos vivos. Verdade. E não tem nada maior do que o dom da vida, né, de nós estarmos aqui vivos, fazendo o que a gente se propõe a fazer. Então, desde que eu me entendo por gente, eu fui muito incentivada a isso e sempre gostei de me comunicar através da dança. Depois comecei a falar, gostava de contar histórias e me comunicar, ficava imitando as atrizes ali em frente ao espelho, já ficava, sabe, imaginando como é que ia ser. Eu já tinha um plano traçado para mim, eu era muito pequena, eu pensava. É mesmo? Porque eu vim do interior, eu morava na fazenda, passei a minha infância na fazenda com os meus pais. Coisa boa, né, Raquel? Maravilhoso, maravilhoso. E aí, eu não tinha, na época, nem tinha televisão direito, assim, eu não fui aquela pessoa que cresceu vendo o YouTube no celular, não existia isso. E só que eu já tinha na minha cabeça o que eu queria. Eu falava, olha, eu moro aqui na fazenda, mas quando eu crescer, eu vou para morar em Belo Horizonte, depois eu vou para o Rio de Janeiro. Olha, como assim, né? E eu já tinha isso traçado. Isso, depois eu vou para São Paulo. Criança, muito criança. Muito criança. Depois eu vou para São Paulo e depois eu vou para o mundo. Assim, eu sou uma comunicadora. Eu falava isso para mim mesma. Às vezes não era nem para ninguém, que eu tinha até vergonha de falar isso. O povo ficava me zoando, né? O que essa menina pensa? Mora na roça, já tá querendo ir para onde que ela quer ir. E eu sabia que esse era o meu caminho. Mas é interessante você falar isso, porque o sonho do brasileiro, Raquel, é ser ou um esportista de sucesso ou um artista famoso, né? E a televisão, ela trouxe muito disso também, essa imagem. Você está falando aí que ainda na roça, né, já sonhava essas coisas muito grandes. É porque eu acredito que você foi marcada. Pode ser que as pessoas daquela época, por exemplo, não tiveram o mesmo sonho que você. Sim, claro. Mas também talvez não chegou aonde você chegou, justamente por ter criado essa imagem, né, muito própria. E eu sempre gostei muito. E a minha família sempre me incentivou. Minha mãe me incentivou muito. Meu pai me incentivou muito. Apesar de eu ter que ter ressignificado algumas coisas, algumas crenças que eu tive para que eu pudesse ter traçado o caminho que eu trilhei para mim, eles sempre me incentivaram muito. E eles sempre me falaram, filha, a gente quer que você seja feliz. E a minha felicidade era essa. Então eu falava, opa, já que é assim, vamos embora. Que coisa boa. Mas você falou que você conseguiu traçar uma linha para sua carreira. Sim. Como que foi o seu início, assim? Vamos falar um pouco da construção aí da sua trajetória profissional. Como é que foi? Quais foram os seus primeiros trabalhos? Monta pra gente aqui um cenário da sua carreira pra gente conhecer um pouco dessa trajetória de sucesso. Uau. Nossa, veio um revival. Agora deu até uma... Porque como eu te disse, desde sempre, eu sempre gostei de me comunicar, de interpretar, de atuar, de dançar, de cantar, sempre, sempre. E eu levava a sério isso. Então, eu comecei fazendo teatro da escola. A pessoa perguntava, quem quer apresentar? Eu quero apresentar essa peça, eu quero. Quem vai fazer a peça? Eu. A gente vai gravar um curta? Eu quero. Eu me disponibilizo. Raquel, você poderia? Poderia. Então, eu sempre fui assim. E aí, as minhas brincadeiras eram o quê? Às vezes eu falava para os meus primos, para as minhas primas, vamos fazer uma peça de teatro? Aí eu montava a peça, aí eu ia lá, olhava os figurinos, via os personagens, montava a estrutura, como é que nós vamos abrir essa cortina? Fulano, me ajuda, tia, você me ajuda, mãe, você me ajuda a colocar isso aqui? Então, eu já ia orquestrando tudo isso, eu já ia fazendo mesmo ali, naturalmente, o que eu gostava de fazer, sem um pingo de pretensão. Eu fazia para me divertir, claro, eu fazia porque isso me fazia feliz. Isso era uma coisa que me fazia bem, me sentir bem. Então eu ia assim, até que um dia eu tive que fazer o vestibular. E aí é que eu digo que entram muito das crenças limitantes, porque era natural, enquanto eu era criança, era isso e tal. Aí na hora que realmente virou um papo de gente grande, né? Tipo assim, agora você vai ter que escolher. Aí, na hora de eu escolher, eu cheguei, inclusive, a pensar
em fazer outros vestibulares que não fosse publicidade, comunicação, porque eu acreditava que a área artística não era uma área profissional muito séria, ou que se eu fosse artista, talvez eu não ia ser bem sucedida. Aquelas coisas que a gente escuta, e a gente escuta não é só dentro de casa, não. Muitas das pessoas ainda têm, você mexe com a música? Mas você só é cantor. Mas você trabalha com o quê? Tá, entendi. Você faz show, mas você trabalha com o quê? Como se isso não fosse um trabalho, né? E muitas vezes, sim, é um trabalho muito mal remunerado. Sim, nós vemos essa realidade. Então, naquela época eu falei, gente, mas eu tenho que escolher uma profissão, mas eu vou seguir carreira artística? Eu vou ser uma atriz, uma cantora, assim? Não sei, será se isso... Eu tinha crença, por exemplo, de que todo artista não ia ser uma coisa mais séria, talvez eu nunca ia ser bem-sucedida, nunca ia ter dinheiro, nunca ia ser, sabe? Então eu tinha muito... Mas eu ressignifiquei tudo isso, depois eu chego aí. Mas aí tá, aí eu fui fazer meu vestibular, aí minha mãe falou pra mim, não, filha, você... Eu cheguei a pensar em fazer medicina, acredita nisso? Sério? E aí minha mãe virou e falou assim, você é uma comunicadora. Você, minha filha, desculpa, eu sou sua mãe, você está pedindo minha opinião, eu não te imagino fazendo nada diferente. Você já é uma comunicadora, você só vai se lapidar, se aprimorar, mas você é o que você ama fazer. A sua essência é essa. E aí eu falei, tem razão. Aí fiz publicidade e comecei a buscar me profissionalizar. Aí fui para o Rio fazer teatro lá, a minha tia Rediana Antonini, que é hoje uma grande referência para mim. Mas na época que eu era criança, assim, eu não tinha muito contato com ela, porque ela morava no Rio, eu morava na fazenda e tal. Mas aí eu fui lá pro Rio fazer um curso na CAL, né, na Casa das Artes de Laranjeiras com ela era professora de teatro lá. Fiz um curso profissionalizante e lá mesmo eu fiquei. Porque aí ela, Raquel, vai ter um teste para fazer essa peça, você quer fazer? Fiz o teste, passei no teste. O Rio é o polo para isso, né? Rio de Janeiro pulsa essa veia artística. E as novelas, né? Hoje tem outras emissoras também que são maravilhosas, mas as grandes novelas, as grandes produções são gravadas lá no Rio. Então a gente tem também uma coisa cultural muito latente, os teatros, as peças, os atores, todos lá. Tem muito mais oportunidade pra gente nesse aspecto. Então eu fui pro Rio, fiquei lá um tempo. Mas eu não me imaginava morando ali para sempre, sabe? Eu queria fazer outras coisas. Foi muito bom. Foi aí que eu fiz as participações em novelas, programas de humor. Vamos falar sobre isso. Peraí, calma. Que eu tô curioso. Você foi pro Rio de Janeiro estudar teatro. Sim. Estudou teatro. Sim. Começaram a aparecer essas oportunidades. Quais oportunidades foram essas? Primeira peça que eu fiz foi uma peça com a Cecília Das, foi um musical. Então ali eu já tinha que ter uma preparação vocal. Eu fiz um teste de canto e fiz um teste de interpretação. Então eu fiz uma peça onde eu cantava um pouquinho e interpretava. E essa peça ficou no Teatro do Leblon, fiquei em cartaz. Nós ficamos, era uma peça profissional e foi uma peça maravilhosa. Depois eu não parei mais. Vamos pegar agora, assim, se eu for poder pincelar algumas produções que me marcaram. Personalíssima, com a Rosa Maria Murtinho, que era um musical também, onde ela contava a vida da Isaurinha Garcia. E eu fazia vários personagens, eu fui premiada, inclusive em Campinas, como atriz revelação. Eu fazia 5 personagens na peça. Tinha uma cena que eu saía de uma personagem, a luz mudava, eu rodava com um chale só. Eu começava com um chale de terapeuta, que eu jogava o chale, eu era terapeuta ali da cena. Aí depois mudava a luz, eu tirava o chale, colocava o chale como se fosse uma coisa que assim, eu virava uma madre e falava ali. Isso numa cena só, rápida. E depois eu virava uma mãe de santo. Com o chale, eu virava uma saia, eu virava uma mãe de santo ali e tal. Foi uma peça que me marcou demais. Muito demais. Improviso também, né? Ou não? Ou era muito bem... Não, a gente era bem ensaiado, mas é lógico que o teatro ele traz sempre o frescor da plateia que está te assistindo. Verdade.
E foi maravilhoso. Com essa peça eu fui para o Rio, fui para São Paulo, morei em São Paulo com essa peça. Essa peça era baseada num best-seller chamado O Terceiro Travesseiro. Essa peça me marcou muito também. E já é uma outra produção, que foi O Terceiro Travesseiro, que eu morei em São Paulo. E a Personalíssima, com a Rosa Maria Murtinho, foi essa que eu comentei com você, que também foi maravilhoso. E depois eu fiz em Belo Horizonte também, algumas produções que me marcaram. A gente ficou na Juvenal Dias, ali no Palácio das Artes, com a direção do Fernando Couto, com uma peça maravilhosa também, que chamava Vida Privada. Era eu e um ator só. Teve uma novela com esse nome, não teve? Eu acho que foi uma peça da Mara Carvalho, que é ex-esposa do Antônio Fagundes. Foi uma peça conhecida, foi bacana também. E O Terceiro Travesseiro, de autoria da minha tia Rediana, da Rediana Antonini, que é uma peça, inclusive... Terceiro Travesseiro, desculpa. Banheiro Feminino, que ficou em cartaz em Belo Horizonte, que é uma peça da minha tia Rediana. E que quem dirigiu foi Pedro Paulo Cava, onde nós tínhamos várias atrizes de peso no elenco. Foi a primeira montagem do Pedro Paulo de Banheiro Feminino aqui em Belo Horizonte. Algumas pessoas podem até lembrar. Nós tínhamos atrizes maravilhosas e para mim foi também um grande marco. Então, depois, ainda no Rio, eu fiz participações em Belíssima, que é uma novela que eu contracenei com Gianecchini. Foi maravilhoso para mim fazer novela, estar naquele ambiente da novela, ver como funciona. Porque assim, apesar de todos ali como atriz, cada experiência é diferente uma da outra. O teatro é diferente da televisão. Apresentar um programa é diferente de fazer uma participação em uma novela. Então, assim, são coisas diferentes. E o que você queria naquela época? Você queria experimentar um pouquinho de cada coisa ou você queria, por exemplo, seguir carreira numa novela? Eu tinha essa vontade de seguir carreira numa novela, sim. Mas aí eu comecei a fazer algumas participações em novelas. Foi bom, foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo não era tudo aquilo que eu queria. Interessante você falar isso. É verdade isso. E aí eu ficava vendo as atrizes ali e tal, eu falava, nossa, é legal, mas dentro de mim eu tinha aquela fome de fazer outras coisas também. Né? Porque existem as atrizes que são atrizes de novela e a vida delas passa ali anos e elas fazem brilhantemente esse papel, mas que é de uma atriz que é mais de novela, de TV, tem atrizes que gostam mais do teatro, mas dentro de mim sempre ficava aquela coisa, mas ainda tá faltando alguma coisa. E aí eu enveredei na música também. Aí eu comecei a compor, comecei a cantar, comecei a fazer shows. Maravilha. Aí voltei para Belo Horizonte para gravar o meu primeiro disco. Que meu pai falou, volta, que eu te ajudo. Porque a profissão artística, sim, é uma profissão de grandes desafios. Enquanto você está falando, isso também está trazendo um pouco aqui da minha memória, porque não seria apenas o teatro ou ser talvez uma atriz famosa de novela que te ia preencher. Mas foi só vivendo. Tem coisas na vida que é só fazendo, é só vivendo. Verdade. Que a gente consegue dar o próximo passo. Se você não tivesse vivido essa experiência, provavelmente você ia ficar com aquilo na cabeça. Não, provavelmente não, com certeza. Tudo que eu fizesse, se eu não tivesse ido para o Rio de Janeiro, se eu não tivesse tido a coragem de falar assim, não, eu vou fazer teatro, eu quero experimentar como é ser uma atriz de teatro, eu vou ficar lá fazendo testes para fazer as novelas, como é que é contracenar ali em uma novela. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ser aquela mulher que ia falar assim, mas eu queria mesmo, eu tinha um sonho de ser uma atriz de novela, sabe? Então, que bom que eu fui lá e que eu fiz. Que bom que eu tive a coragem de viver aquele momento. Até porque foi essencial para eu ser a mulher que eu sou hoje e trabalhar da forma como eu trabalho. Então, tudo serviu como experiência e complementar hoje a pessoa profissional que você é. E olha, Deus faz planos pra gente que muitas vezes a gente fica ansioso sem entender por que algumas coisas acontecem na nossa vida. E só depois de um tempo que você fala assim, foi por isso que aquele plano ali não deu certo, foi porque eu tinha que estar aqui para esse aqui, porque é esse que me preenche muito mais. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito pra gente. Verdade, Raquel. Mas aí, olha só, você estava no Rio de Janeiro ainda. Sim. A gente vai seguir essa linha. Tá bom. Eu tenho uma dúvida sobre os convites. Como que surgiam assim, os convites para fazer uma participação? É o quê? Você tá no meio ali
do teatro que vão Olha, existe surgindo. uma coisa que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Verdade. Eu só pude ter a possibilidade de estar numa novela dentro da Globo porque eu estava no teatro. E eu estava no teatro, e eu vou falar sinceramente para você, não é pelo dinheiro, porque teatro, se você não está ali na linha de frente, ou como uma protagonista, ou como uma produtora da sua própria peça, você não ganha dinheiro, não ganha. Mas eu tive que estar ali pelo amor à minha profissão, pelo amor à interpretação, para eu estar no teatro fazendo aquilo que eu acreditava que estava me fazendo feliz no momento, para eu ser vista, porque no Rio de Janeiro é uma vitrine muito grande. Venhamos e convenhamos. Eu estava ali numa peça de teatro, mas tinha o diretor da novela das 7 assistindo a gente. E às vezes nem era com casa lotada, não. Às vezes uma casa, um público razoável, poucas pessoas às vezes na plateia, mas tinha Fernanda Montenegro nos assistindo no outro dia, tinha o diretor, tinha o produtor de elenco. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Eu estava ali exercendo a minha profissão como atriz de teatro e foi ali que os convites apareceram. Olha, Raquel, tem um teste para a nova novela das 8, você quer fazer? Achei o personagem à sua cara. Que legal. Ah, Raquel, tem isso aqui acontecendo. Você quer fazer? Mas é uma participação, mas é pequena. Mas é legal que você conhece, você vem, você faz. O seu portfólio já vai estar rodando aqui. Então, assim, tudo é uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Nada é do nada, né? Do nada fulano ficou famoso, do nada ficou conhecido, do nada virou um sucesso. As pessoas, quando falam isso, são pessoas que realmente não têm noção do bastidor do outro. Até os atores mais famosos que a gente vê hoje na mídia, se você pegar a história deles, a história dos testes, você vai ver que é uma sofrência muito grande. Acredito que a maioria, né? Para não falar todo mundo. Sim. Porque a gente sabe também que existem alguns ali que... Claro, que tem talvez uma facilidade maior, né? Tem um contato ali dentro. Tem um contato, com certeza isso conta também. Mas eu digo assim, as pessoas que são grandes, são pessoas que com certeza começaram pequeno. E todo grande um dia foi pequeno. É isso que eu estou dizendo, né? Com certeza. Mas me fala um pouco dos bastidores, assim. É legal fazer novela, assim, ó. É legal, é maravilhoso. Eu aconselho quem quer passar por essa experiência. Aliás, não só por essa, mas quem quer fazer o que ama, eu aconselho, vá lá e faça. Eu tenho um slogan na minha imersão Arte de Falar em Público, que é assim, o mundo é dos faladores que fazem. Não adianta eu só ficar falando e não fazer, e não adianta eu querer fazer, sabe? Não adianta, eu tenho que falar e tenho que ir lá e fazer. E muitas vezes na imersão eu falo assim, gente, você pode também fazer o que precisa ser feito para poder falar, porque às vezes você quer falar e não consegue. Verdade. Né? Então, aconselho todos a irem e fazerem o que tem que ser feito. Se não fosse aquela menina, 17 anos, né? Eu era uma menina ainda, 17 anos, quando eu estava fazendo vestibular ali. Se eu não tivesse tido a coragem para falar assim, não, é isso que eu quero, eu vou trilhar esse caminho. Aos 20 para 21, fui para o Rio ali, não, eu vou. Ah, mas você vai ficar longe da sua família e é uma profissão difícil. A minha tia falou para mim, olha, a profissão de atriz é a seguinte, Raquel, você vai ter um dia, você pode ganhar muito dinheiro num bom personagem que você vai fazer, numa boa produção, ou vai ter meses que você não vai ter dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Mas são escolhas. Eu falei, eu vou por esse caminho, é esse caminho que eu quero. Então eu vou fazer o que precisa ser feito. E foi assim que as coisas foram acontecendo na minha vida. Inclusive a minha carreira de cantora também foi assim. Quando eu voltei para Belo Horizonte, meu pai falou, eu vou te ajudar. Isso financeiramente falando, tá? Vem cá, que você gravaram um disco na época, ainda era CD, lembra do CD? Hoje em dia não tem mais, mas... Não, e era caro. Não, Raquel, eu vou te ajudar. Quantas músicas? São as autorais. Vem cá, vamos montar uma banda, vamos fazer isso. O que você precisa? E eu ali comecei a fazer show, comecei também a ganhar meu próprio dinheiro para poder fazer minha própria carreira. Vivi 10 anos na minha vida como uma cantora mesmo, vivendo de show. De show. Anos, fazendo show no barzinho, fazendo show na festa junina da cidade e tal, fazendo show na festa de aniversário, no casamento, fazendo shows. Vivi 10 anos da minha vida. E como é que foi essa época? Como é que foi essa fase para você? Você sabia que você estava pisando em terrenos
que iria te projetar para algo ainda melhor? Ou naquela fase ainda você ainda estava meio que assim, eu vou fazer porque é o que eu tenho agora, é o que eu sei fazer e vamos Eu ver o queria que vai dar. experimentar. Eu já tinha experimentado a carreira de atriz em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Já tinha feito alguns shows lá em São Paulo também, porque quando eu estava no teatro, eu já fui logo arrumando um músico, que era o violonista, que a gente ia cantar lá nos lugares e tal, e já... Tudo ali era experiência para mim. Mas, quando eu voltei e falei assim, eu vou me dedicar agora para minha carreira de cantora, porque era um grande sonho mesmo que eu tinha. E aí eu comecei a fazer os shows, Foi um momento maravilhoso? Foi. Mas, ao mesmo tempo, também... Foi um momento que, quando cheguei ali no final daquele momento, como cantora, eu já estava assim, gente, eu preciso... Não é isso que me supre totalmente, sabe? Eu quero fazer novos projetos, novas coisas. Minha vida também mudou de fases. E aí eu falei, não, eu quero fazer outras coisas. Eu era casada, me separei. E aí falei, não, eu quero agora experimentar. Vamos para a TV? E se eu apresentasse um programa? Aí fui para a internet primeiro. E aí foi depois que veio essa fase da apresentadora. Mas enquanto cantora ali durante anos, foi muito legal. E sempre com aquele contato com o público, shows maravilhosos que eu já tive a oportunidade de fazer, com um público incrível. Eu ia me realizando. É difícil, é desafiador, porque tem ali também que você quer também ser realizada financeiramente. Mas o emocional, Raquel, assim, a energia de estar num palco. Eu te falo isso porque, assim, meu terceiro verbo é tocar. Sim. E eu toco desde os 12 anos. Comecei tocando na igreja, tive a oportunidade ali. Isso aí, é maravilhoso já. A igreja, ela abre portas, né? Sim. Os maiores cantores hoje do mundo saíram da igreja. Sim. Eu acredito que Deus dá um talento. Assim, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Pelo amor de Deus. E aí, eu queria ter estudado música. Porque aquilo fazia o meu coração bater de uma forma diferente, sabe? A música, ela tem algo que tira a gente de órbita, Raquel. E tem mesmo. Tem algo que tira a gente de órbita. Só que aí vem o julgamento da sociedade, que é o que você passou também. Mas isso aí não vai dar dinheiro. Você vai viver de quê? Mas música no Brasil é muito difícil. Ou você vai ter que estudar muito para atuar dentro de uma orquestra, por exemplo, que aí você vai ter um salário ali mais ou menos, mas você não vai ser um artista, um grande artista. E aí começa a minar os nossos sonhos. São as crenças limitantes. Porque, assim, é uma carreira, sim, desafiadora? Eu não posso mentir aqui. Eu não posso falar assim, não é. Não, é. É sim. Sabe? As pessoas hoje em dia... Vai num barzinho. Pergunta pro cantor que estiver ali tocando. Pergunta quanto que ele está ganhando. Muitas vezes ele está pagando para trabalhar ali. Muitas vezes o dinheiro que ele deixa, que o contratante pagou para ele deixa para pagar os músicos dele, não sobra quase nada para ele. E ele tem que estar lá lindo, bem vestido, tem que estar com eu tenho que estar com uma roupa bonita, eu tenho que estar com o meu cabelo bonito, eu tenho que estar com um sorriso no rosto, o meu sorriso tem que ser bonito, eu tenho que estar bem apresentável. Então, assim, é um eterno investimento, sim. Agora, não é impossível. E o que a gente não pode é deixar a nossa crença limitante cortar, boicotar, bloquear os nossos sonhos. É isso que não pode ser feito. No meu caso, eu ressignifiquei a tempo. Eu ressignifiquei. Eu, por exemplo, eu tinha a crença limitante de que eu não poderia ser bem-sucedida fazendo o que eu amo. Essa é uma crença muito forte. Você entende que eu cresci muitas vezes ouvindo isso? Vai fazer teatro, tadinha. Tipo assim, vai ser pobre. Ixi, isso daí não vai ter dinheiro, não vai. Vai mexer com a artista? Vai mexer, né? Vai ser trabalhar. Artista e... Então, assim, eu tive que ressignificar isso. E como que eu ressignifiquei? É possível, sim, viver do que eu amo e ser bem-sucedida. E aí eu comecei a buscar referências, repetir isso para mim mesma e buscar referências de pessoas que chancelavam aquilo que eu estava dizendo. Fulana conseguiu, Beltrana conseguiu, Beltrana conseguiu. Deixa eu ver como é que ela fez. Deixa eu ver como ela se comporta. É possível? Deixa eu tentar modelar isso aqui para ver se eu consigo ter resultados parecidos com o que ela teve. Entende? E isso tudo...
eu compartilho na minha imersão a arte de falar em público. Porque as crenças limitantes só existem para uma coisa, para a gente ressignificá-las. Verdade. Só. Verdade, concordo. Então, eu acreditava, por exemplo, eu tive que ressignificar, que não era possível viver do sonho, que não era possível ser bem-sucedido fazendo o que se amava. Acreditava, olha que coisa, acreditava que eu tinha que escolher. Várias vezes na minha vida me falaram isso, e foi pessoas do meu próprio meio profissional, falando, não, você tem que escolher, ou você é cantora, ou você é atriz, ou você vai ser apresentadora de TV, ou você não tem como você ser tudo ao mesmo tempo. Como não tem como? Como não tem como? Eu sou tudo ao mesmo tempo, por que que eu tenho que escolher? Tanto que a minha vida foi uma sucessão de escolhas, você viu? Primeiro eu fui atriz, depois eu trabalhei como cantora, como apresentadora de TV, até chegar no momento que eu tô hoje, que eu consigo reunir todas as coisas que eu sou em uma só profissão. Mas você precisou trilhar essa jornada. Eu precisei, mas por quê? Eu área. acreditei errado, são as crenças limitantes. Acreditava, por exemplo, que eu teria que ter um empresário. Passei anos da minha vida buscando um empresário. E eu acho que vários artistas devem acreditar nisso também, principalmente os que estão começando, os que estão iniciando, que é aquele, não, você precisa, para você estourar, você tem que ter um empresário. Não tem que ter empresário nenhum. E que bom que a internet veio para desmistificar e para popularizar a arte também. Hoje em dia, se você tem, mesmo, né? se você tem um celular na mão, você não precisa ter empresário, não. Se você tiver um investidor, maravilha. Ótimo. Se você tiver alguém que tome conta da sua carreira, maravilha. Agora, se você não tiver, vá tratar de se capacitar para tomar conta da sua carreira, para ser a sua própria incentivadora, sua própria empresária, que é isso que hoje em dia eu faço. Eu sou minha própria empresária, eu sou minha própria investidora, eu sou minha própria incentivadora, eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou apresentadora e eu sou mentora de comunicação. Porque na hora que eu tomei posse da minha comunicação, na hora que eu ressignifiquei essas crenças, eu falei, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu faço hoje. Porque afinal de contas, Raquel, a vida é sua. E você só tem essa vida para viver. E se o propósito de Deus na sua vida era exatamente isso, que você acumulasse experiência nessas diversas áreas que você tem talento e depois reunisse isso, agrupasse isso numa pessoa só, num momento só. Sim, claro, claro. E todo mundo no seu tempo. Deus é perfeito na sua obra. Cada um, não adianta a gente também querer atropelar as coisas, querer fazer uma coisa antes de estar capacitado e antes de ser o momento que Ele preparou pra gente. Por isso que muitas vezes eu fico emocionada, porque o nosso melhor momento é o agora. Olha a crença, que horrível. Tem gente que fala assim, tô velho demais para isso. Como assim tá velho demais para isso? Ah, não, vou ficar gravando vídeo, isso é coisa para menino novo, coisa para blogueira. Ou então, vou tocar um instrumental. Isso aí eu tinha que ter feito quando eu era moleque, agora eu já tô... Não existe isso. Isso é uma crença que bloqueia, que tá ali para inibir você de realizar aquilo que você realmente quer realizar. Não há idade para você fazer o que você ama. Não há. A idade está aqui, ó. E o melhor momento que a gente tem é o agora. Com certeza. Por isso que Deus é perfeito em tudo que é, em tudo que está. E é tão lindo você contar essa história, Raquel, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem estar tendo esse mesmo pressentimento de achar que não tem mais tempo. Sim. De achar que não tem talento. De achar que as oportunidades já passaram. Já passaram. Não, já passou. Meu tempo já passou. E você está diante agora de uma pessoa que conseguiu reunir todas essas competências até o presente momento e está vivendo a melhor fase da vida. A melhor fase, porque eu digo que eu tomei posse da minha comunicação e aí eu entendi a minha missão. Então, Deus prepara tudo com tanto amor, que foi tão maravilhoso esse desabrochar da arte de falar em público, do meu processo de ser uma mentora, de ter uma imersão, de capacitar e de compartilhar o meu conhecimento para que outras pessoas tenham sucesso ao se comunicar. E aí eu consigo reunir um pouco do teatro, um pouco ali da música, um pouco de tudo, para que eu possa contribuir de alguma forma para que essas pessoas tenham mais desenvoltura, falem bem, se comuniquem bem e tenham sucesso na sua comunicação. Então, essa é a missão. A minha missão é essa. E ela é muito clara e ela me satisfaz.
Então eu estou realmente muito feliz de poder contar. Você me levou lá atrás, quando eu era aquela menina que morava na fazenda, que tinha um sonho de ser uma artista, de ser uma cantora, de ser uma artista de novela, uma atriz de novela, de ser uma apresentadora na TV. E eu embarquei mesmo, eu embarquei no meu coração e eu fui trilhar o meu caminho. E com todos os desafios que eu enfrentei, eu chegar hoje aqui e contar um pouco dessa história para você nas vésperas do meu aniversário, Olha. que eu vou retornar para a Fazenda agora em junho, depois de muitos anos, vou passar meu aniversário lá e vou estar com os meus pais, vou reviver as minhas raízes e vou poder olhar para aquela menina que viveu ali e falar assim, olha, eu vim te visitar. Que lindo, Raquel. Muito legal, muito legal. Mas faz sentido isso que você está falando, porque a gente precisa ser grato a essa criança lá de trás. Claro. Né? Quantos sonhos que a gente está vivendo agora que eram os sonhos daquela criança. Sim, e quantos outros eu ainda quero realizar. Isso é só uma parte da nossa trajetória. O hoje é o agora, é o presente divino que a gente tem. Mas olhando para frente, sempre querendo, sim, realizar os desejos do nosso coração. Porque Deus fala com a gente através do nosso coração. Verdade, verdade. Eu acredito muito nisso. E a gente tem que ter coragem para segui-lo, sabe, Felipe? As pessoas às vezes querem justificar o boicote que elas mesmas fazem com elas. Não, é melhor eu ficar aqui. Nossa, eu tenho medo de dar aquele passo. Não, eu não tenho talento para isso. Eu acredito. São as crenças limitantes. Nós somos o que nós acreditamos ser. Se você acredita que a vida é difícil, a vida vai ser difícil. Se você acredita que o seu tempo já passou, ele realmente nunca mais vai voltar da forma que foi, mas você nunca vai estar no tempo certo. E nunca vai ser feliz da forma como você gostaria. Então é sempre, por isso que eu falo. Você falou, Raquel, fala um pouquinho de você. Eu sou o que eu acredito ser. E o que eu acredito que eu sou? Fica até uma reflexão para quem está nos assistindo. O que você acredita que você é? Se você acredita que você está velha demais, ou que você não tem o talento para falar bem, ou que você... Sabe, a sua vida pulsa nisso. É esse o resultado que você vai ter. Agora, se você acredita que sim, você está na hora certa, você é a pessoa que você tem que ser, você passou pelas experiências que você tinha que passar para que você consiga alcançar o sonho que você tem no seu coração, aí as coisas começam a mudar. Você começa a aceitar quem você é e ressignificar o que precisa ser ressignificado para você se tornar a pessoa que você quer ser, que você quer se tornar. Mas é interessante também a gente falar que o processo de ressignificação, ele parte do princípio que você precisa também identificar. Claro. Porque às vezes as pessoas elas querem ressignificar. Talvez você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora está assistindo e vendo a Raquel falar sobre ressignificação, o quanto ela ressignificou, mas talvez você também não sabe qual ferramenta utilizar para fazer isso. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é identificar aquilo que ela está acreditando no momento. Quais são as crenças que me que tomaram estão movendo a vida dela, né? ao longo da minha vida? Em que eu acredito de fato? E a gente consegue fazer isso, Felipe, quando a gente busca fazer isso. E onde a gente encontra? Se capacitando. No autoconhecimento, uma busca incessante. Fazendo um curso, fazendo uma imersão, lendo um livro, vendo a história de pessoas que já chegaram lá, buscando a sua evolução que você evolui. E por isso que a imersão, a arte de falar em público, que é hoje a minha realidade, o meu grande projeto, a minha missão de vida, profissionalmente falando, ela é tão mágica, assim. Porque ali, nossa, tem uma magia, tem uma coisa que eu ainda não sei explicar o que é, mas eu acredito que seja justamente pela entrega das pessoas naquele processo, que é nesse processo de evolução. Pela entrega. A entrega de realmente querer lapidar, querer evoluir, querer transformar a si mesmo. E isso é maravilhoso. Aí já foge de qualquer coisa que eu possa prever. Já vira uma coisa divina mesmo. O processo é muito bonito. E Raquel, você falou sobre o momento que você se apoderou da sua comunicação. Como é que foi esse processo, assim? Porque você já tinha esse talento, essa aptidão para se comunicar, para falar bem, para ser uma comunicadora. Mas qual foi o momento que foi, assim, a chave virando, o start, que você falou, peraí, eu preciso me apoderar, preciso
pegar de fato esse talento que eu tenho e utilizar isso agora como de uma forma mais intencional. Houve essa virada de chave? Como é que foi isso para você? Você diz nesse processo que eu tô agora, nas mentorias que eu faço, na imersão Não, que eu criei? antes, lá atrás, porque você falou assim, ó, eu tive que me apoderar da minha comunicação para me tornar a pessoa que eu sou. Sim. Como que foi esse momento? Foi muito quando eu comecei a ressignificar algumas crenças, como, por exemplo, Raquel, você precisa ter um empresário. Quer dizer, um empresário que ia falar por mim, fazer as melhores escolhas por mim, guiar como se fosse um roteiro a minha vida profissional. E durante anos eu acreditei nisso. E fiquei nessa eterna busca desse empresário que não chegava nunca. Falei assim, não. Foi aí que eu comecei a empreender. Entendi. Falei assim, não. Eu sou a dona da minha comunicação. Eu vou falar por mim. O que é? Precisa vender um show? Eu vou vender. Não preciso de um empresário para vender meu show. Eu vou vender. Uau. Cadê o contratante? Vamos marcar uma reunião, um café, tal, vou aí, vou te apresentar minhas músicas, meu CD, que dia que a gente pode? Eu comecei a tomar posse das rédeas da minha vida através da minha comunicação. Porque tudo hoje em dia é comunicação. A sua comunicação te representa. Representa a sua marca, representa a marca da empresa que você trabalha, representa seu posicionamento. você mesmo, tudo. te representa. Então eu tomei posse, falei assim, não, eu vou me representar. Entendi. Eu sou a minha marca. A minha comunicação me representa. E aí eu fui me capacitar para ser a minha própria empresária. Então aí eu virei a Raquel empreendedora, a Raquel que era a própria empresária, que marcava os shows, que ia conversar com os contratantes. Eu tomei posse da minha comunicação quando eu me tornei a minha empresária. Quando eu comecei a fazer as minhas próprias escolhas, quando eu comecei a impulsionar os meus próprios projetos, quando eu comecei a não esperar a pessoa certa, a hora certa para ir lá e fazer. Eu falei assim, não, eu vou tomar posse da minha comunicação e sou eu que vou vender os meus shows, sou eu que vou apresentar essa minha ideia brilhante desse programa de TV para aquela emissora, sabe? Sou eu que vou atrás da minha styling, já que eu preciso de uma, sou eu que vou atrás dos meus parceiros, colaboradores, dos meus clientes, sou eu que vou. E aí eu tomei posse. Foi nesse momento. Olha Interessante você me perguntar isso, sabia? Por quê? Porque ninguém nunca tinha me perguntado e eu ainda não tinha achado esse momento que você disse. Você falou assim, qual? Porque a todo momento a gente tem que tomar posse da nossa comunicação, né? Se eu preciso falar em público, eu tenho que me fortalecer minha autoconfiança, me preparar para ir lá e brilhar. Verdade. Mas esse momento que você me trouxe agora à tona realmente fez toda a diferença na minha vida. Raquel, o que você está falando aí é assim, ó, é a chave do sucesso de qualquer pessoa. Tomar posse da comunicação, se empoderar. Porque você poderia ter tido um atravessador que ia fazer tudo isso por você. E é o que muitas pessoas buscam. O As tempo pessoas, todo. elas Elas querem terceirizar a comunicação delas o tempo todo. Elas querem alguém que as represente. Mas ninguém melhor do que você para representar a sua própria marca, seu próprio produto, você mesmo. Ninguém melhor que você para falar por você. Entende? E aí eu faço Essa é a uma grande pergunta. sacada. E aí eu faço uma pergunta. Por que fugir do protagonismo? Por que fugir do protagonismo? Como você é muito mais bem-sucedida hoje, Nossa, sendo muito mais protagonista segura. do Lógico. que se você tivesse hoje um empresário. Sim. E aí você fica sempre refém. Será que eu posso falar isso? Será que é bom para mim fazer aquilo? Será que... Você fica sempre refém do outro. Eu tenho uma ideia brilhante. Você poderia ir lá apresentar para mim? Que eu acho que você fala melhor. Você pode apresentar melhor. Gente, isso é uma... Primeiro, vamos entender. Você tem que fortalecer a sua autoconfiança. E a gente só fortalece a nossa autoconfiança, e eu estou falando aqui o podcast inteiro sobre isso. Sobre quando você visita as suas crenças. Quais são as minhas crenças limitantes? Aquelas que me limitam, que me bloqueiam. Quais são as motivadoras? Quais aquelas que me movem, que me impulsionam? E aí é que está a grande sacada da autoconfiança. E tudo começa no pensamento, né? Mas aí, se a gente for falar sobre isso, é uma aula. Porque
Mas As pessoas falando vão em... ter que participar do seu treinamento. Vão ter que participar do Tá? treinamento. No final, ela vai falar o que é esse treinamento e vai fazer esse convite especial para vocês, tá? Mas vocês esperam ir até o final. Aliás, fazendo esse gancho aqui, ó, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora esse momento aqui para se inscrever. Deixa esse like aí, por favor, para que esse programa chegue para mais pessoas. Quantas pessoas precisam ver a história e a trajetória e a experiência que a Raquel está trazendo hoje aqui pra gente? Então é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí, essa história com as pessoas que você acredita que precisa ver, tá bom? Raquel, olha só. Você está falando sobre o empoderamento e eu acredito que isso tudo faz parte de um posicionamento de um empresário, de um empreendedor. Mas quais foram os desafios que você passou ao longo da sua carreira que você precisou desenvolver esse empoderamento? Porque eu acredito que as pessoas elas não nascem empoderadas. Não, claro que não. A gente vai se fortalecendo à medida que nós vamos evoluindo, né? E se a gente for olhar o caminho natural do mundo, é sempre para poder te afundar, para poder te espremer, porque sempre vai ter alguém que descobriu a informação primeiro do que você e vai querer aparecer, né? E você é essa mulher muito empoderada, a sua comunicação ela traz isso, né? Você emana uma energia, uma luz que é radiante. Quais foram os desafios que você passou assim? Você chegou a enfrentar, por exemplo, preconceito por ser mulher? Ou você utilizou as habilidades que você tem como comunicadora para poder driblar esse preconceito? Sim, enfrentei. Enfrento até hoje. É mesmo? Até hoje. Por exemplo, a sociedade, de uma forma geral, vou falar, algumas pessoas, elas sempre querem o ou ao invés do e. Primeiro porque é mais fácil, né? Ou ela é bonita ou ela é inteligente. Ou ela é uma mulher que é uma boa mãe de família ou ela é uma empresária de sucesso. Não tem como ela ser uma boa mãe e uma grande empreendedora. Ela ser bonita e também ser inteligente e também ser talentosa e também ser determinada, resiliente, focada. Então, a gente olha a crença de novo aí. Então, olha, uma simples virada de chave. Substitua o ou pelo e. Você pode ser bonita, você pode ser loira, mulher, loira, né? Até hoje, às vezes, as pessoas, eu sinto que elas têm aquele preconceito. Essa mulher aí, será que ela sabe mesmo o que ela tá falando? Será que ela é boa mesmo no que ela faz? Ou será que ela é só um rostinho bonito que tá aqui para aparecer e tá tudo certo? Até hoje. E olha, as pessoas, elas vão te testar, elas vão te jogar na fogueira, elas vão querer puxar o seu tapete. E quanto mais você brilhar, quanto mais você aparecer, quanto mais você se destacar, mais pessoas para te derrubar aparecerão. E eu, por ser muito espontânea e por ser muito autêntica, né, e ter esse meu jeito, assim, que eu tenho realmente um jeito muito... Eu sou eu não fico buscando ser uma pessoa, não. E aí, muitas vezes, eu levava esse meu jeito da Raquel brincalhona, da Raquel que está ali dentro de casa, espontânea, com a família, com os amigos, às vezes eu levava para o meu ambiente de trabalho, para o mundo dos negócios. E eu tive que aprender que a comunicação que eu uso aqui dentro da minha casa, na minha intimidade, não é a mesma que eu posso usar para falar, às vezes, com um colega de trabalho, sabia? Porque é o próprio colega que vai querer te jogar na fogueira, que vai querer te testar. Se você estiver aparecendo mais do que ele, então, aí, meu amigo, aí que ele vai fazer mesmo. É verdade. Entende? Então, assim, com o seu cliente, será que eu tenho com o meu cliente a mesma comunicação que eu uso para falar com meu filho, com meu marido, eu posso usar com o cliente? Como é que é o perfil do meu cliente? Como é que é a empresa que eu trabalho? Como é que é o perfil das pessoas que estão lá? Como é que eu tenho que me posicionar para que as pessoas levem a sério o que eu estou falando? Eu faço mentoria com outras mulheres que ocupam cargos que às vezes é um cargo que a maioria desse cargo é masculino, é para homens. E elas estão ali na liderança. Às vezes o time dela é de homens e ela é mulher. E ela fala assim, Raquel, eu estou fazendo o seu curso aqui para me fortalecer, porque às vezes as pessoas não levam a sério o que eu falo. Mulheres que estão ali na liderança, mas que são espontâneas, risonhas, e às vezes também ninguém vai dar a autoridade que essa mulher merece. Então, aí é que está o pulo do gato. Vamos lapidar a sua comunicação para você adequar a forma
como você se comunica nos diferentes momentos da sua vida, ambientes que você frequenta. Se adaptar, né? Se adaptar. Então, para um cliente me levar a sério, para um colega parar de me colocar ali na zoação, como é que eu tenho que mudar? Eu mudo a minha postura? É o meu tom de voz? É a forma como eu estou tratando? Às vezes eu estou dando liberdade demais para ele. E às vezes ele está confundindo as coisas, entende? Estou falando numa boa. Uma amiga que às vezes, sabe, você fala assim, nossa, essa minha amiga, eu não sei porquê, eu sou tão legal com ela, e às vezes ela me dá umas tiradas. Muda a forma como você está se comunicando com ela, ou uma pessoa um ambiente que você frequenta, se você quer ter mais autoridade, mais credibilidade, como é que você está se comunicando nesse ambiente? Você vê pessoas, por exemplo, em ambientes profissionais, lidando com seus colegas de trabalho como se estivesse em casa. E aí é que está a diferença do bem-sucedido, da pessoa que ela entendeu isso. Quando eu digo bem-sucedido, eu não estou dizendo só de dinheiro, não é isso que eu estou falando. É a respeito. É a pessoa que ela se comporta de acordo... Ela já entendeu isso. Ela já entendeu isso. E isso... Nossa, se todo mundo soubesse disso, isso evitaria tantas coisas horríveis, tantos ruídos na comunicação, tantos mal entendidos, né? Você sabe disso melhor do que ninguém também, é um comunicador. Mas eu acredito que é por isso que a gente está aqui, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e nos assistindo agora pode estar passando por esse mesmo problema. Sim, não, e eu tive que adequar. E aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu perceber. Se eu tô tendo esse resultado aqui, eu não posso continuar fazendo mais disso. Se eu quero mudar meu resultado, eu tenho que mudar a minha forma de me comunicar. E aí eu comecei a colher outros resultados. Gente, é nítido, é perceptível. A forma como as pessoas respondem à sua mudança na sua comunicação é batata, assim, é instantânea às vezes. E eu queria aproveitar esse gancho aí para te perguntar sobre as oportunidades que você conseguiu aproveitar só por se comunicar bem. Quais foram? Nossa, as oportunidades boas? Isso. As oportunidades que muitas pessoas perdem por não saber se comunicar. E que você, por ter esse conhecimento, por ter essa habilidade, conseguiu aproveitar. Todas as grandes oportunidades que eu tive foi pela minha comunicação, pelo meu desejo, onde tinha um desejo ali latente no meu coração, peraí, aqui eu não vou deixar passar. Eu programei a minha mente, você entende que eu programei a minha mente para não perder oportunidades? Às vezes eu sou convidada para fazer algo, por exemplo, uma oportunidade. Raquel, você poderia falar sobre esse assunto aqui e tal? Tá, eu vou levar a comunicação, mas eu vou levar uma pitada desse assunto, pode ser? Eu vou chamar uma outra pessoa que vai agregar nesse, mas eu também... que eu pode sim. Quer dizer, uma oportunidade que se eu fosse... não, eu vou lá naquele lugar onde eu nem sei se eu vou poder, não sei como é que eu vou... Não, para mim é importante estar ali. Eu vou me adequar, eu vou buscar conhecimento, eu vou ter tempo de me preparar. Se eu realmente quiser, eu não vou perder a oportunidade. Então, eu acho que só de você já ter a sua mente programada para aproveitar as oportunidades... Tem uma frase que eu falo, é o seguinte, você põe o pé, Deus põe o chão, meu amigo. E eu anotei a sua frase aqui, eu anotei. Eu programei a minha mente para não perder oportunidades. Exatamente. E a sua comunicação tendo qualidade, aí que você não perde mesmo. Aí que você não perde mesmo. E você sabe que a grande dor das pessoas que buscam fazer a arte de falar em público hoje é essa. Perder oportunidades. Eu não quero mais perder oportunidades. Eu não quero mais perder oportunidades de subir de nível na empresa que eu trabalho. Eu não quero mais perder oportunidades de apresentar as minhas ideias, de falar por mim. Eu não quero perder a oportunidade de gravar os vídeos que eu sei que eu preciso gravar e eu estou perdendo uma atrás da outra. Me chamaram para palestrar, me chamaram para gravar um vídeo, me chamaram para falar sobre esse assunto. E eu estou perdendo. E aí a pessoa não aguenta mais. Ela fala, não, peraí, o que é que eu preciso fazer? Aí é que ela faz o que precisa ter feito para ela falar por ela. No meu caso, todas as grandes oportunidades que eu tive foi através da minha comunicação. Uau. Lembra que eu te falei isso que... endossa muita coisa que a gente prega, viu? Endossa muita coisa. Sim. Porque às vezes as pessoas elas pensam que o que a gente fala
nas redes sociais sobre as oportunidades, sobre você ser uma pessoa que é bem-sucedida com a comunicação, através da comunicação, pode parecer até piegas. Só que na nossa própria vida, as melhores oportunidades que a gente aproveitou, principalmente na minha, eu falo por mim também, foi através da comunicação. Foi. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu queria morar no Rio, quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de teatro no Rio, que eu busquei essa oportunidade, que a minha tia estava fazendo um curso lá, o meu pai não queria muito, né? Meu pai não queria que eu seguisse essa carreira de atriz, ele tinha medo de eu sofrer, de ser uma coisa muito desafiadora, de eu não ser feliz, bem-sucedida e tal. Então, ele não queria muito. E aí, olha para você ver, eu tive que adequar a minha comunicação para eu saber como abordar isso para o meu pai, como falar com o meu pai, porque como eu era uma pessoa que eu precisava do aval dele para eu ir, eu falei, não, peraí, eu tenho que saber como que eu vou falar com meu pai, como eu vou expor que para mim é muito importante, conhecendo ele do jeito que eu conheço. Olha eu adequando a linguagem ali, ó, para eu poder falar com ele, para eu, quiçá, conseguir o aval que eu tanto preciso para pegar aquela oportunidade que eu tanto queria de morar lá no Rio de Janeiro. E assim que eu fui fazendo. Então, tudo está na forma como você se comunica. Lapidar a sua comunicação não é só para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal também. E você está falando que você teve que apresentar a ideia para o seu pai. Estou lembrando aqui, porque eu tenho um treinamento chamado Comunicação que Vende. E eu falo que tudo vende e tudo comunica. Você teve que vender uma ideia para o seu pai. Com certeza. E provar para ele que eu gostaria sim, que eu queria muito sim, que ia estar tudo bem sim, sabe? E se você não tivesse tido... Ele falou, então vai, Raquel, vai. Mas ele... E foi pro Rio me assistir. E aí, foi tá minha mãe. Ele foi comprado. Foi me assistir, me aplaudiu. Meu pai sempre foi o meu maior incentivador. Ele e minha mãe. Os dois. Sempre foram. E, Raquel, como que você se transformou numa apresentadora? Você lembra que eu era aquela criança lá, que desde pequena já tinha traçado. Eu já tinha traçado isso, não tinha? Eu falei, ó, primeiro eu vou ser uma atriz, depois eu vou ser uma cantora, depois eu vou ser uma apresentadora de TV. Olha só. E aí, nessa época, eu já tinha chegado televisão lá na Fazenda, eu já estava me espelhando ali nos grandes nomes que eu achava o máximo, que me inspiravam muito, desde as atrizes até as apresentadoras. E aí eu falei, eu já tinha essa semente no meu coração, já tinha isso. E aí quando eu já estava já quase 10 anos como cantora, já tinha passado pela carreira de atriz, já estava cantora, eu me separei. E aí eu falei assim, quer saber? Eu quero mudar de fase, eu acho que está na hora, eu quero ter um programa na televisão. Eu já fiz bastante show, eu já fui atriz, eu quero ter agora... O que eu vou falar? Como é que vai ser isso? Vou ser uma apresentadora, mas eu vou apresentar o quê? Como é que vai ser? E aí comecei a montar o meu canal no YouTube, que chamava Canal Corretivo, onde eu ia ali e falava sobre assuntos diversos, fazia minhas próprias esquetes e tal. E aí tive a ideia de fazer Um Minuto com Raquel Antonini. Eu tive essa ideia, que era uma ideia onde eu, em 1 minuto... falava sobre uma marca ou sobre um produto de uma forma mais bem-humorada e falei assim, poxa, no meu programa de televisão de repente poderia ter algumas marcas ali, poderia ter alguns entrevistados, como é que seria isso? Eu ainda não sei direito, mas eu vou tentar vender essa ideia para uma emissora. Foi aí que eu cheguei na antiga revista BH News, na BH News TV, onde eu apresentei a revista BH News durante muitos anos, e eu cheguei para o Marcílio, que era o dono da TV, ele e a Elisa Mello, que até hoje é uma grande amiga que eu tenho. E aí fui apresentar a ideia para ele, olha, eu quero ter um programa na televisão. Aí mostrei minha história, meu currículo e tal, trabalho com o público há muito tempo. Ele falou assim, olha, esse seu programa aqui, que essa ideia que você está me vendendo aqui, não cabe aqui. Porque aqui a gente não tem mais espaço na grade, mas tem um programa de televisão chamado Revista BH News, que está na minha gaveta, que eu amo esse programa de entrevistas, porque eu não consegui uma apresentadora à altura para retomar com esse programa, porque ele já tinha feito uma temporada, tinha saído uma apresentadora, e aí ele tentou pôr uma outra que não deu certo, aí ele deixou o programa na gaveta. Ele falou, você quer? Pelo pouco que eu vi aqui de você, eu acho que vai ser maravilhoso, você vai arrasar, você quer? Gente, falei, agora. Mas por quê? Porque eu fui lá, ó, cadê a oportunidade? Que não era o programa que eu fui lá vender, o meu programa, mas eu não podia perder a oportunidade. Porque eu sabia que através desse outro programa eu poderia abrir outras portas. Verdade.
E aí eu fui lá e apresentei a revista BH News, fiquei mais de 3 anos, foi maravilhoso. Imagina, que escola, Raquel. Você aqui, você não é uma esponja com os convidados que você Demais, tem? ó, notando tudo. Porque imagina as pessoas maravilhosas que você já entrevistou. Cada um te ensina um pouco, não é? Verdade. E eu, quando estava no revista, era assim. Cada um que sentava ali naquela cadeira para falar sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua história, me ensinava. Então eu fui uma esponja que eu fui absorvendo. E eu falei assim, gente, e isso foi me dando vários insights, várias ideias, foi aumentando o meu fluxo dos meus relacionamentos. Ali eu tinha um network, eu estava conversando desde o presidente tal até o colaborador tal, o produtor do evento, né? Enfim. E aí foi um momento maravilhoso para mim. Eu sou muito grata à BH News TV, ao Marcílio, à Elisa Mello. Elisa, se você estiver nos assistindo, um beijo carinhoso. E o Revista foi uma escola para mim, como apresentadora de TV, como entrevistadora que eu fui ali. Foi um momento incrível. E aí depois do Revista veio a TV do Carro, que eu comecei a apresentar. Depois da TV do Carro veio o Minas Cap, que eu apresento até hoje, que eu amo apresentar. O Minas Cap tem quantos anos já? Que eu estou no Minas Cap, deve ter uns 4 anos por aí. O Minas Cap tem 13 anos, vai fazer 14 agora. 13 anos. E é um programa que tem uma credibilidade maravilhosa, uma grande família, uma grande equipe. E eu estou muito feliz de estar ali, porque o Minas Cap, ele me abriu assim um novo caminho na minha vida. Um novo caminho. E como é que foi isso, Raquel? Como é que tá sendo isso para você? Tá sendo maravilhoso, porque o Minas Cap é um programa ao vivo, aos domingos. Então, muita gente compra o Minas Cap, ajuda as Apais, assiste o programa, muda de vida através do Minas Cap. E é maravilhoso, porque as pessoas, quando às vezes me veem e assistem e me reconhecem, elas têm um carinho por mim. Ah, você é a Raquel do Minas Cap? Não, deixa eu te dar um abraço. Às vezes eu vou pegar um Uber. A pessoa, essa voz, o cara tá lá dirigindo, nem olha para trás. Mas de repente ele fala, aí quando para no sinal ele dá uma olhadinha, a sua voz, tô aqui, você não é aquela moça que apresenta o Minas Cap, que escuta, né, e assiste. Mas a sua performance no programa também, brincadeira, né, Raquel? Eu gosto muito de estar muito ali. Bom, muito bom. Foi uma família que me acolheu num momento onde eu estava realmente querendo dar uma guinada como apresentadora e caiu do céu, foi Deus mesmo, assim. Até hoje é um programa que eu amo fazer e é uma família que eu tenho no meu coração. E hoje passa aos domingos, que hora? Aos domingos, às 9 da manhã, ao vivo. A gente está no YouTube, passa em várias emissoras de TV também, então tem uma visibilidade muito grande e é um programa que tem um propósito maravilhoso, porque realmente a gente entra na casa das pessoas para mudar a vida das pessoas. O Minas Cap leva a esperança, leva a alegria, leva a mudança de vida. Então, assim, o que eu quero mais, sabe? É verdade. Ô, Raquel, agora deixa eu te perguntar, quais foram as leituras assim que te marcaram? Ou quais foram suas referências na comunicação para você ter chegado onde você chegou hoje? Olha, eu bebi de muitas fontes, né, na área. Quando eu era uma atriz, tinha sempre as pessoas que me inspiravam ali. A própria Fernanda Montenegro, uma grande atriz. A Cláudia Raia, que é uma atriz que sempre me inspirou muito também. Às vezes até algumas pessoas falam que a minha voz é parecida um pouquinho com a dela, o meu jeitão, assim. Na música, eu tenho a Ivete Sangalo como uma grande referência pela artista que ela é, pelo carisma que ela tem, pela espontaneidade, pela autenticidade dela. E Tim Maia também na música. Nossa, são tantas referências musicais. Estou falando as que me vêm agora na cabeça, assim, nacionais, as que eu realmente consumi, que eu assisti, que eu estudei, sabe? E quando eu quis ser uma apresentadora de TV, eu comecei a ver diversos programas, né? Desde o telejornalismo até programas de entretenimento. Então, eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro, que eu gosto até de estar ali no Instagram, que eu sigo, que eu gosto de ver. Tem a Oprah, que eu acho uma grande apresentadora e ela tem uma história também maravilhosa. Ela é fantástica, ela é uma referência. Meu Deus, ela é uma referência, né, de vida, de pessoa, de ser humano. Aqui, eu
sigo, que eu adoro acompanhar, a Ana Hickman. Eu adoro acompanhar a Ana, porque eu me identifico com ela. Ela é muito família, ela é muito amorosa, sabe? Ela é muito do trabalho, é uma mulher que é versátil, ela está trabalhando, ela mostra pra gente que ela está trabalhando, ela ama o que ela faz, isso dá para perceber. Então eu gosto muito dela, me identifico, porque a gente também tem as afinidades, né? Tem pessoas que a gente admira, mas não tem tanta afinidade, não tem tanta empatia. Verdade. E tem outras que a gente tem. E às vezes até o modelo de vida, né? Até o estilo de vida, exatamente. Exatamente. É o comportamental, né? Geral ali de uma pessoa que eu gosto muito dela. E quando eu me enveredei ali na comunicação para fazer uma mentoria, eu fiz outros cursos também, de outros comunicadores, e bebi muito da fonte do Reinaldo Polito, que é um cara que eu indico todo mundo a ler. Reinaldo Polito. Reinaldo Polito, ele é um mestre da comunicação expressiva, ele é um cara que, se você for na internet, vira e mexe, vai aparecer, se você curte coisa de comunicação, vai aparecer Reinaldo Polito para você, se você for buscar, ele tem livros maravilhosos, e tem um cara que chama Paulo Vinícius, que é um grande comunicador, e que ele foi uma referência, inclusive, para eu poder montar a minha imersão, porque, olha, é muito legal quando você fala, por exemplo, de oratória, de comunicação, das técnicas. Vamos falar sobre técnicas? Gente, são praticamente as mesmas. Você vai ter alguém que vai falar sobre articulação, sobre dicção, sobre entonação, sobre a expressão corporal. São aquelas ali, tá? Se você digitar lá no Google, vai ter milhões de técnicas onde a gente... Lá você pode aprender. Mas a diferença está na forma como a pessoa ensina. Então, tem grandes nomes, mas que você não sente aquela afinidade. Você fala assim, mas a didática a didática, né? Exatamente, a didática. E o Paulo Vinícius, ele é ator também. Ele é carioca, se não me engano. Outro dia eu entrei numa live, ele viu que eu entrei, ele me segue também no Instagram, eu sou fã do cara, né? Ele é o Raquel Antonini, lá de Belo Horizonte, comunicadora também, que bom. Eu falei assim, olha pra você ver, que cara simples. Tá, e ele tem essa pegada muito da neurolinguística, sabe? Que ele fala PNL, muito da PNL. Nossa, a PNL é fantástica. Que é fantástica. Então, essa parte da autoconfiança, ele explica como ninguém. Olha, pode segui-lo também, viu? Procure sobre... Ele chama Paulo Vinícius. Paulo Vinícius. Se não me engano, com 2 N's. Ele é ator também, já foi comediante, é comunicador e mentor de comunicação, maravilhoso. E assim, sou aquela buscadora que eu te falo. Estou sempre lendo um conteúdo, estou sempre estando... vou agora num curso em agosto da Tati De Andela, que é maravilhosa. Focada em palestras, que é né? focada em palestra. Eu falei, cara, como é que eu não fiz ainda um workshop com ela? Eu quero, ela é tão boa, vamos lá, aí vou lá, em agosto estou lá, sabe? Vai ter agora... E aí tudo que tem... Agora me ligou, tem no Sebrae, vai ter agora um evento super legal também, que vão ter vários empreendedores ali. Sim. Vai estar Serginho Groisman, vai estar Rafael Zulu, que inclusive meu amigo querido ator também vai estar lá palestrando. Vão ter vários nomes de peso. E aí, vamos fazer também. E aquela velha... aquele velho hábito... que nunca cai de moda, que é você sempre estar aprimorando, né? É verdade. Sempre estar lendo, sempre estar vendo um vídeo, sempre estar vendo um filme, sempre estar buscando estar perto de pessoas que te acrescentem. É isso que eu acho que faz a gente ser melhor a cada dia. Você acha que as pessoas têm consciência do problema de comunicação? Você acha que, assim, que as pessoas, elas claro, né? Elas vão identificar problemas no dia a dia, mas, assim, o quanto que, na sua opinião, você que já está ministrando imersões e treinamentos, o quanto que você percebe que as pessoas não têm consciência desse problema? Quando elas perdem as oportunidades e acham que é normal. Quando elas pensam, por exemplo, que falar em público é um dom e que elas não têm esse dom, o que elas podem fazer? Elas não têm essa consciência. Elas são guiadas pela crença limitante de que falar em público não é para elas. Ou porque às vezes elas são da área de exatas. Ou porque elas cresceram escutando que ela é tímida igual a mãe dela. Ou porque alguém falou para ela que a voz dela é feia, que é melhor ela ficar calada, que ela calada já está errada. Que ela foi feita para viver do bastidor, que é o bastidor que ela se sente à vontade ali. Não, que sempre vai ter alguém melhor para falar do que ela.
Aí é que tá a falta de consciência. Ou às vezes as pessoas elas acham que comunicação é só para falar em público. Só para... Já que eu não vou falar em público, não vou precisar ficar no microfone, então não precisa. Não, e falar em público, olha para você ver como é legal a gente trazer esse bate-papo aqui. Falar em público pode ser falar numa palestra, ok, estou falando em público. Mas pode ser falar para uma pessoa. A oratória é a forma como você se comunica com o mundo. Quando você está falando para uma pessoa, você está falando em público. Quando eu estou falando para uma plateia de 1000 pessoas, sim, também estou falando em público. Quando eu estou falando com o meu cliente, eu estou falando em público. Agora, aí é que tá, elas pensam, não, comunicação de qualidade é só para quem é da área, para quem trabalha ou na rádio, ou na TV, ou é um político, ou... Não, vamos desmistificar isso. Falar em público pode ser para uma pessoa, pode ser para várias pessoas. A sua comunicação te representa na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E o quanto antes você tiver essa consciência, mais você vai expandir. Verdade. Mais você vai subir de nível. Ninguém te para. Porque aí você toma posse da sua comunicação, você vira dona do seu destino, você vira dona das suas escolhas, você faz o que tem que ser feito para você conseguir o que você realmente quer. E é interessante, Raquel, porque se a gente pegar aqui um padrão, todas as pessoas bem-sucedidas, elas se comunicam. Com certeza. Todas. Com Você certeza. não vai ver pessoas bem-sucedidas que estão ali acanhadas, que deixam o outro falar por elas, elas estão sempre com um intermediador. Não. As pessoas bem-sucedidas, elas vão à frente. Elas tomam o seu lugar, elas se empoderam. Sim. E elas fazem acontecer. Com certeza. Às vezes elas pensam que falar em público é só para aquelas pessoas falantes, né? Não, mas eu sou mais do silêncio. O silêncio é uma excelente forma de você se comunicar. O silêncio fala muito, inclusive. Inclusive, para você aprender a falar com o mundo, você tem que primeiro aprender a falar consigo mesmo. O que você fala com você o tempo todo através dos seus pensamentos, entende? Como é que tá a sua comunicação interna? Tá legal? Você sabe conversar com você? Quais são as crenças que te movem? Quais são os pensamentos que te guiam? A sua autoconfiança. Muitas vezes elas falam, não, eu tenho problema para falar em público. E, na verdade, não tem problema, é na autoconfiança, sim. Verdade. E quando você fortalece a sua autoconfiança, é que você fala, meu Deus! É isso mesmo. E falar com os outros é tão importante quanto falar para si mesmo. Quantas vezes as pessoas elas se comunicam, elas têm uma comunicação interna frágil, inadequada, cheio de bloqueios, elas falam coisas muito negativas. O tempo todo. E às vezes repetem, interna, né? Repetem. Essa conversa interna, ela vem... Por exemplo, tem gente que se era criança e o pai ou a mãe pode ter mandado calar a boca na frente de todo mundo, uma ou várias vezes, aquilo ali ficou, no subconsciente. Nossa, é melhor eu ficar calada. Aí toda vez que ela tem algo importante para falar, que ela pode ter uma boa participação, ela... Não. Aí vem o gatilho, né? O gatilho de que um dia mandaram ela ficar calada. E às vezes essa crença de que falar em público não é para ela, tá guiando ela desde sempre. Se ela não cortar esse fio condutor, ela não avança, ela não vai tomar posse da sua comunicação. E por que muitas vezes a gente não fala em público, Felipe? Porque a gente tem medo do julgamento. Medo de pagar mico, de pagar chacota, medo de desagradar, medo de não passar no crivo dos nossos julgadores, medo de não ser bom o suficiente, medo de, às vezes, não superar as nossas próprias expectativas. Porque nós temos ali, eu fiz uma imersão agora que teve uma participante maravilhosa, que ela falou assim, a gente tem, sabe o quê? É aquele chicote que a gente é o tempo inteiro nas nossas costas. Verdade. Às vezes a pessoa não consegue nem se preparar para fazer, porque ela fica o tempo inteiro se julgando. Nossa, que ridículo, tô aqui falando sozinha, pra que isso? Ela se boicota, entende? E é interessante que isso pode ser uma chave para destravar as pessoas que têm dificuldade para gravar vídeos. Sim. Gravar stories. Gravar vídeos para as redes sociais, porque às vezes a impressão que passa para ela é que ela está falando para ninguém. E quando ela tem coragem de se expressar, de gravar e publicar, e aí tem poucas curtidas, aí derruba ela. E outra também, às vezes pode ser também, ai meu Deus, quem vai me assistir? Será que fulano vai me assistir? Meu Deus, que vergonha. Não posso falar, porque se o fulano tiver lá, mas a fulana vai falar que não sei o que, mas a minha voz tá tão feia, não vou nem postar, não vou nem publicar. Quer dizer, é o medo do julgamento e tem como reverter isso.
Tem como combater isso. Quais são as técnicas? Vamos apresentar aqui? Vamos apresentar aqui, ó. Eu queria que Fala você uma. pensasse, ó. Vamos A gente tem entregar tempo aqui. para isso aqui? A gente tem nós temos mais alguns minutos. Tá bom. Mas vamos lá, olha só. Se você pudesse agora entregar 3 técnicas, 3, para a audiência nossa aqui que está nos assistindo, que está nos ouvindo também, quais seriam para desbloquear esse medo do julgamento, para desbloquear essa ansiedade pelo que o outro está pensando e libertá-las para se comunicar e brilhar nas suas carreiras, nas suas vidas? Quais seriam essas técnicas? Então vamos lá. Primeira coisa. Tem aquela frase que fala assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem essa frase? Sim. Tem. Mas vamos lá. Vai com quanto de medo? Depende. Porque a grande sacada é você conseguir ter o equilíbrio. Um equilíbrio emocional para o seu medo não tomar conta de você. Para o seu medo não te travar, não te bloquear. Entende? E como que a gente faz isso? Quando você vai falar em público, é natural que você fique um pouco desconfortável. Eu mesmo, antes de você me entrevistar, você falou, Raquel, eu falei, ai meu Deus, te dá aquela, sabe, sua mão começa a suar um pouco de frio, você fica bem com o coração mais acelerado, mas é até gostoso, porque isso te dá mais emoção na sua fala e tal. Então, assim, eu sei o que acontece no meu organismo quando eu sinto medo e eu consigo combater. Eu consigo equilibrar. Porque o medo, ele, inclusive, é necessário para nos proteger. Ele é um mecanismo de defesa que o nosso organismo criou para nos proteger. É uma emoção protetiva. É uma emoção protetiva. Se eu tô ali mexendo com fogo, eu tenho que ter medo mesmo de repente queimar minha mão, se eu tô na cozinha, se eu vou atravessar uma rua, o carro que vai vir. Então, assim, a gente... que bom que esse medo existe. Agora, a diferença está no valor que você dá para ele. E eu tô falando aqui, não é do medo da morte. Porque existe, inclusive, uma pesquisa, você deve saber disso, que elas falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É verdade. Cara, que loucura isso. E por que que a gente sente esse medo? Que medo é esse que a gente sente? É o medo do julgamento. É o medo de desagradar, é o medo de passar vergonha. O medo de não ser aceito. É o medo de não ser aceito, tá? E aí, como você faz, então, para controlar esse medo? Mas antes de ensinar a controlar esse medo, eu quero deixar aqui só uma reflexão. Já ouviu aquela frase? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro diz muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Quando uma pessoa fala sobre você, meu amigo, quando uma pessoa te julga, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você. Por quê? Porque ela está falando sobre a visão de mundo que ela tem, de acordo com as crenças dela. De acordo com o que ela aprendeu com o pai, com a mãe, com a família, sobre o que é certo, sobre o que é errado, de acordo com as escolas que ela frequentou, com os amigos que ela tem, com a vivência, com a experiência, com a visão de mundo dela. Então, ela fala muito mais dela do que sobre você. Você concorda comigo? Com certeza. É a visão de mundo dela. É a visão de mundo dela. Então, uau, que alívio, ok, já entendi que o julgamento é isso, parece que você tira um peso das suas costas, né? Ok, mas como que faz para eu combater esse medo? Como é que faz para eu me livrar dele? Nós não vamos nos livrar deste medo, nós vamos apenas tirar a atenção do tamanho do valor que a gente dá para o julgamento alheio. Por quê? Se o valor que eu dou para o que as outras pessoas puderem falar de mim, se eu puder desagradar, se eu puder passar vergonha, se eu dou um valor muito grande para isso na minha mente, você concorda que isso vai me bloquear? Com certeza. Que eu vou perder aquela oportunidade? Tem gente que perde mesmo, prefere não ir, prefere não falar. Perde grandes oportunidades por causa desse medo do julgamento. Agora, olha a sacada. Quanto menor o valor que eu dou para o julgamento das pessoas sobre mim, e maior o valor que eu dou para a clareza da minha missão, do meu propósito, do que eu ganho fazendo aquilo que eu tenho que fazer, qual é a recompensa que eu tenho quando eu for lá e apresentar a minha ideia para o grupo, para a reunião de trabalho. Qual é a minha recompensa que eu ganho sobre gravar aqueles stories que eu preciso gravar para impulsionar minha marca no digital, para levar para mais pessoas o meu conhecimento? Qual é o valor que eu estou agregando na vida do outro? Falar em público é sobre agregar valor na vida do outro.
Olha o tanto de valor que nós estamos agregando aqui um na vida do outro, na vida de Total. quem vai nos assistir, quem vai comentar, quem vai compartilhar. É agregar valor. Então, quando você tem clareza do seu propósito, da sua missão, da sua recompensa, do que você ganha, se você for lá e falar por você, entregar o que você quer entregar, fazer o que você tem que fazer, menor fica o medo do julgamento. Você transfere Porque o eles foco, são né? inversamente proporcionais, entendem? Eu ainda dou um exemplo. Você acha mesmo que o Ivete Sangalo, aquela cantora maravilhosa, aquela pessoa que lida com multidões o tempo inteiro, ela tá ali na coxia, antes de subir naquele palco com o coração a mil ali na boca, coração na boca. Você acha que aquela mulher tá pensando que ela pode subir naquele palco e que alguém vai falar que cantou uma música que eu não gostei, Não gostei da desafinou roupa naquele... dela. A roupa dela, nossa. Você acha que ela tá... Ela não tá nem aí, ela tem clareza do propósito dela. Ela sabe a missão dela. Ela quer entrar naquele palco, ela quer arrebentar, ela quer cantar, levar alegria, levar amor, lançar as músicas dela que ela ama. Ela quer, sabe, ela sabe o propósito dela, a missão dela ali. Então, qualquer medo que ela puder sentir, fica tão pequeno, 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 que fica praticamente nulo. Então, olha que interessante que você está trazendo aqui nessa primeira técnica aqui. Que é muito importante a forma, o quadro que a pessoa pinta na mente dela sobre aquilo que ela está fazendo. O pensamento dela. Qual é o pensamento, Porque né? a gente cria aquilo que a gente pensa. Sim. Então, o medo que você está trazendo aqui como exemplo Sim. é muito do foco do que a pessoa está criando na mente Isso. dela. Ela está criando um cenário onde ela vai fracassar, onde ela vai errar, onde as pessoas... Ela está se vendo as pessoas julgando ela, falando mal dela. Isso. E se eu foco nisso, se eu foco no medo, se eu foco no erro, se eu foco no julgamento... Paralisou. Agora, se meu foco está onde eu quero... Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha recompensa? Qual o que é eu o vou impacto que eu vou ganhar? ter com isso? Qual o impacto que eu vou ter? Eu vou ajudar fulano? Eu vou... meu produto vai resolver aquele problema. Gente, o meu serviço vai fazer aquilo outro. Não, eu quando falar essa notícia aqui... Você tem que focar no que você quer. É muito real isso, Raquel. Você tem que focar no que você quer. É muito Porque real. aí, o que o outro vai falar de você, realmente, é lógico que a gente dá uma importância pequena, e tem que dar mesmo, porque nós vivemos em sociedade, nós temos sim, né, que pensar no outro, poxa, será que eu vou, né, eu tenho que pensar, levar em consideração o outro, Ouvir, mas lógico. ponderar, né? Ponderar. E principalmente, porque quem ali, às vezes está perdendo uma oportunidade de subir de nível na vida... Ela está mais preocupada com o que o outro do que com ela, entendeu? Com o julgamento alheio do que com o propósito dela. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, tenha clareza do que você quer. Qual que é o seu foco? O que você ganha com isso? Foque no que você quer. Foque no seu sucesso, porque é sucesso que você terá. Você é o que você acredita ser. E é interessante, Raquel, que até para nós, comunicadores, quando a gente vai se expor a determinados eventos, a gente também sofre inicialmente com isso. Eu falo isso porque, assim, a cada programa, antes de entrar, me dá aquele frio na barriga. Com qualquer pessoa, me dá aquele frio na barriga. A gente começar aqui dá. Só que a gente sabe como é que funciona. E é interessante você ter falado isso, porque endossa muito, porque a imagem que a gente tem do propósito do que a gente está fazendo é que nos permite continuar fazendo o que a gente faz. Então, quando eu começo a entrevista, é óbvio, gente. É óbvio, isso aqui é carne e osso, isso aqui é sangue que passa aqui, né? A gente vai ficar nervoso, a gente vai sentir, isso é bom, dá adrenalina, é emocionante, mas logo isso vai caindo. Por quê? Porque a imagem que a gente tem do propósito, do impacto que a gente causa com isso, com esse projeto, é que nos permite a continuar. Aí a pessoa pode falar, Raquel, mas eu não sei, eu não tenho muito bem assim o meu propósito, eu não sei. Comece a se perguntar, o que eu posso servir, em que eu posso ajudar? Isso foi construído na minha mente quando você perguntou assim, Raquel, como é que foi a sua carreira de apresentadora? Como é que você entrou? Eu comecei a me perguntar isso, porque eu estava mudando de uma fase da minha vida para outra e eu estava meio perdida ali naquele momento. E aí eu comecei a estudar o autoconhecimento. Aí eu comecei a vir para o Deepak Chopra, que é maravilhoso. E aí ele sempre falava... Você conhece Tony Robbins? O Tony Robbins, que é maravilhoso. Deus. E aí tinha uma coisa que me marcou muito, que era as 7 leis universais do
Sucesso. Do sucesso. Não foi o Deepak Chopra que... Agora eu tenho que me recordar, que Sim. faz tantos anos isso. Mas e aí ele falava, eu ficava meditando com ele falando, em que eu posso servir? Em que eu posso ajudar? E eu comecei a perguntar isso para mim. O que eu posso servir? O que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Olha o meu propósito nascendo ali naquele momento. Porque falar em público é sobre agregar na vida do outro, agregar valor na vida do outro. Se for falar para desmoralizar alguém, melhor não falar mesmo, não. Verdade. Se for falar para desmerecer, se for falar para infectar, contaminar, para diminuir, melhor não falar mesmo, não. Abra a boca para ter um propósito bonito. Mas se tem algo ardendo no coração, Sabe? se tem algo ali que tá querendo sair, e a pessoa ela sabe que tem. Então fale, né? Então Abra a boca. fale, lógico. Abra a boca. E aí, voltando para nossa técnica, Bom, essa é a técnica do... A primeira é que... Pra olha combater o medo do julgamento. Não, peraí. Olha o combo que a Raquel trouxe aqui na primeira técnica, tá? Que é sobre equilíbrio emocional. Isso foi um combo. Isso aqui foi um combo, Raquel. Um combo. Agora eu quero saber a segunda técnica. O que você acha que é a segunda técnica Pra- importante para destravar a comunicação das pessoas? Olha, eu sempre começo pela autoconfiança, que é para você combater o medo do seu julgamento, revisitar suas crenças, que foi o que eu disse aqui o tempo todo, crenças limitantes. O que é que está te bloqueando? Procure buscar dentro de você mesmo o que é que você acredita, o que seu pai falava para você sobre a sua comunicação. Você era uma pessoa que quando ia falar em público o povo aplaudia, queria te ouvir? Ou quando você abria a boca todo mundo, ai, nossa, lá vem. Às vezes, cara, tem umas coisas tão bobas, né, que tem gente que não gosta da própria voz. E aí eu pergunto, por que você não gosta da sua própria voz? Ah, não. Nossa, minha mãe sempre falava que minha voz é muito feia. Ou então, não, quando eu me escuto, eu não gosto. Por quê? Olha o julgamento aí esbarrando. Às vezes a voz da pessoa é maravilhosa, maravilhosa, mas a pessoa não gosta da própria voz. Né? E Então, tem quer dizer, tudo recurso é hoje, né, crença. Raquel? Tem recurso hoje para trabalhar a voz, para deixar a voz mais grave, tem tudo, não tem? Você vai numa boa fono, você vai ter milhões Aliás, de a sua técnicas ali. voz, essa voz, como que você deixou? O que você fez para deixar essa voz? Ó, existe o timbre, né? O timbre já nasce com você, não tem jeito. É uma característica física da sua voz, né? Verdade. Vamos supor, tem pessoas que têm uma voz mais grave, outras pessoas que têm umas vozes mais finas, né? Mas existem também exercícios, aquecimentos que a gente faz para a voz, para a gente ter uma voz mais encorpada, uma voz mais brilhante. E tem milhões de fones Porque a sua aí que voz ela é podem... uma assinatura. mas eu Você já parou trabalho... para pensar nisso? É porque eu também... Mas Porque aí- existem comunicadoras, desculpa te interromper, mas Não, existem claro. comunicadoras que não têm esse timbre. Existem. Elas estão ali apresentando, Sim. mas elas não têm esse timbre. Não. E você tem. Nasceu para isso. Sou muito grata a Deus pela minha voz, porque eu gosto da minha voz. E afirmo para mim mesmo que eu gosto, porque se eu começar a repetir para mim que a minha voz é feia, eu vou começar a acreditar nisso. É, pelo amor de Deus. Se eu começar a pensar que o fulano, não sei o que, eu vou começar. Realmente as vozes mais graves, elas são mais agradáveis de se ouvir. No entanto, 90% dos locutores, radialistas, pessoas que trabalham com a voz, têm uma voz mais grave. Mas não é porque a sua voz não é grave que ela é feia. E existe técnica para você deixar a sua voz mais encorpada. Uma boa fono tem milhões de exercícios para isso. Né? E é bom as pessoas saberem disso, porque às vezes as pessoas não se comunicam por não gostar da sua própria voz. E às vezes é uma crença limitante, tá? Às vezes sua voz é linda, seu timbre é bonito, sua voz não tem nada de errado com ela, mas você acredita porque a amiguinha falou, porque mamãe diz, porque eu não sei o quê, porque eu tô me boicotando que a voz é feia. E Você tem acaba que ressignificar. bloqueando. Então, olha só, a primeira técnica aqui, só pra gente rememorar, Tá, vamos lá. equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. A segunda técnica, autoconfiança, que você falou, que começa por Mas autoconfiança. o equilíbrio emocional, ele já é uma técnica de autoconfiança. Por quê? Veja bem, eu não disse que tudo começa aqui, ó, no nosso foco, e nosso foco está onde? No nosso pensamento. Verdade. Né? Um pensamento, é comprovado cientificamente que um pensamento gera reações químicas no nosso organismo Com certeza. compatíveis com ele. Então, se eu estou tendo pensamentos alegres, pensamentos de sucesso, pensamentos bons, ó, meu sentimento já fica um sentimento bom, meu comportamento já vai ser um comportamento de uma pessoa feliz, de uma pessoa disposta, de uma pessoa... E o meu resultado? Consequência. Verdade. Mas tudo começou aonde?
no meu pensamento. Tudo que foi criado partiu de um pensamento. Partiu de um pensamento. Então se liga no que você anda pensando, no que você anda dizendo para isso mesmo. Se liga, peraí, eu tô tendo esse medo aqui? Ah, mas peraí, eu tô tendo medo do julgamento. Então, deixa eu pensar aqui no que eu quero, qual que é meu propósito, minha missão, vamos lá, vou me imaginar arrasando, vou e tal, aí isso vai gerando um sentimento que leva um comportamento que leva um resultado. Então, ok, fortalecer a autoconfiança, primeira coisa, tá? Agora vamos partir mesmo para as técnicas da comunicação expressiva? Se prepare para falar. As pessoas também têm uma crença limitante de que elas vão falar só no improviso. Ah, na hora eu vejo o que eu vou falar. Ah, não, eu vou sofrer tanto, eu não sei, não, sabe, eu vou falar do meu jeito, né? Tem isso. Não, eu vou falar do meu jeito, vou explicar do meu jeito. E não há uma preparação. Ah, não, isso aqui é simples, o povo aqui já me conhece, não preciso me preparar, já sou autoridade no assunto. Não, aí é que você se engana. Para você falar bem, você precisa se preparar. E o que é se preparar? Dominar o seu conteúdo, em primeiro lugar, saber sobre o que você está falando. Você não precisa saber tudo, mas saber o máximo que você puder. Fazer um roteiro, sim, fazer um roteiro. O que é um roteiro? É um guia para a sua fala, né? É claro que se de tanto você falar, se apresentar de uma determinada forma, falar sobre um determinado assunto, você não vai precisar toda vez fazer o roteiro, você já vai ter um norte para isso. Mas eu digo assim, até para você ligar o seu story do seu Instagram para falar com o seu público num dia simples e dar um bom dia. Pense, não quer escrever o roteiro, porque vai dar trabalho, mas pense, peraí, eu vou ligar essa câmera para eu falar o quê? Vou começar falando isso... Ah, vou começar dando um bom dia, depois eu vou falar sobre esse assunto assim assado e depois eu vou concluir deixando uma frase reflexiva para as pessoas no assunto que eu quero que elas pensem. Ou chamando elas para clicarem no link, comprarem meu produto, conhecerem a minha loja, me seguirem, salvarem meu... O que é? Você tem que ter um norte, né? Então, você se prepara para falar, domina o seu conteúdo, ensaia várias vezes, se você tiver que dar uma palestra, falar em público, principalmente se é um assunto que se é uma área que você está chegando ali fresca, por exemplo, nunca palestrei, vou palestrar pela primeira vez. Você tem que se preparar para isso. Ah, dou palestra todo dia. Então, você já não precisa ensaiar tanto, você concorda? Aquilo ali você já domina, você já é confortável para você. Agora, quanto mais você ensaiar, mais solta você fica na sua fala, na sua apresentação, na sua comunicação, mais desenvolta você fica. Você fica, inclusive, segura para você poder brincar, improvisar, conversar com uma pessoa, né? Se sentir mais à vontade, porque você está segura. Você sabe o seu conteúdo, você ensaiou, você está preparada para ir lá e falar por você. Então, tem que ter a preparação. E pensar, inclusive, quem é o seu público. Por isso que a preparação, vamos colocar isso aqui como a segunda técnica aqui desse combo. Terceira, segunda. Preparação é a né? segunda. Agora a terceira porque vem muito dessa daí que você falou. Pensar no público é muito importante. Muito. Saber para quem você vai falar, porque você consegue formatar a sua mensagem para se adequar ao contexto e à realidade da pessoa que está te ouvindo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque técnicas nós temos várias. Mas se eu puder colocar 3 aqui, ó. 3. Essa seria a terceira? Essa seria a terceira. Saiba para quem você está falando. Por quê? Porque você precisa adequar a sua linguagem, é de acordo com o seu público. A forma como você vai falar. Pensa bem. Se eu fosse aqui num podcast ser entrevistada por uma criança, vamos supor que estaria uma criança aqui falando comigo, ou eu estaria falando para um público infantil. Vamos supor que eu estou aqui falando para um público infantil. A forma como eu vou me comunicar, eu vou ter que adequar a minha linguagem para esse público. Ah, não, vai ser para senhoras de 90 anos, Raquel. Vou ter que adequar a minha linguagem para esse público. Ah, o público é eclético. Vou falar de uma forma mais neutra. Engloba homens, engloba mulheres, engloba faixas etárias diferentes, níveis socioculturais diferentes. Então, eu vou adequar a minha linguagem para o meu público. E isso é muito importante. Ah, mas eu não sei tudo sobre o meu público. Isso acontece muito no Instagram. Eu não sei muito bem quem é que está me assistindo, onde é que pode parar. Então, fale de uma forma mais neutra e fale também, adeque a sua linguagem. Por exemplo, se você está vendendo roupas femininas para mulheres de 25 a 50 anos, adeque a sua linguagem para esse público. Que aí, automaticamente, já descarta o outro público que não é o seu nicho. Por exemplo, estou dando uma ideia aqui.
E é muito importante você saber para quem você está falando. E é interessante também pensar nessa estratégia, e é uma técnica maravilhosa, porque às vezes as pessoas elas têm receio, inclusive, de perder nas redes sociais, perder seguidores. Eu vou Isso ter é que uma besteira. Gente, mas se parar para pensar, quando você adequa a sua comunicação para o público certo, para quem você realmente quer falar, os outros vão deixar de seguir. Mas você vai estar atraindo também um público certo que vai ser fiel à sua mensagem. Então é muito importante as pessoas pensarem, peraí, para quem eu estou falando? Quem me segue aqui? Né? A minha Qual mensagem... que é o público que eu quero atingir? Isso. Para quem eu quero falar? E hoje é muito fácil de construir isso, né, Raquel? Nossa, com muito certeza, fácil. com certeza. Se você está falando com o seu marido, como é que você vai falar com ele? Olha eu adequando minha linguagem para falar com meu pai naquela época, lembra? Com meu filho, como é que eu tenho que... Nós que somos mães, a gente sabe que a gente sempre tem que estar adequando para o nosso filho. É para um público eclético, então vamos lá. É para uma praça, vai ter um povão, muita gente, como é que eu vou falar para ele? Não, é para um grupo seleto, só de intelectuais, 5 pessoas. Então eu vou adequar a minha linguagem para aquele público. E tem uma coisa que não é uma técnica, mas que é a coisa principal que um bom comunicador tem que ter. A gente pode dizer que é uma técnica, tá? Pode dizer que é uma técnica. Então vai ser uma técnica bônus mas aqui. Não é uma coisa técnica essencial, bônus? tipo assim, uma coisa essencial, tá? Essencial para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. O que é? Ser natural. Verdade. Ser você mesmo, ser você mesma. Por quê? Porque as pessoas percebem quando você está sendo falso. Entende? Você não passa credibilidade, você não consegue chegar onde você queria, você deixa de ser você, perde o encanto, perde a magia, perde o porquê, perde tudo. E às vezes as pessoas têm vergonha, né, Raquel? De serem quem são. Porque, por isso é tão importante fortalecer a autoconfiança. Isso. Porque a jornada do autoconhecimento, ela é importante por causa disso. Porque você vai, de fato, saber quem você é. Você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida? Você gosta de contar mais piadas no dia a dia ou você é uma pessoa mais fechada, mais séria? Porque isso tudo vai fazer diferença no momento que você tiver que comunicar. E cada um tem o seu encanto, cada um tem a sua beleza. Sabe, Deus é tão bom com a gente que nós somos únicos. É verdade. Papo de gente grande. Sabe por que eu me sinto grande? Porque eu sou única. Verdade. Você é grande porque você é único. E sabe por que nós somos únicos? Porque nós somos obras do Criador. Verdade. De Deus. Creio muito Ele nisso. é perfeito. Então confia nele. Seja você. É lógico, um eterno buscadora se lapidando, se desenvolvendo, para você ser sempre a sua melhor versão, para você ser sempre melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ok, isso é um lema, mas seja você. Quando for falar em público, falar por você, lembre-se de quem você é, tenha orgulho de ser quem você é, queira ser quem você é. E vai. E se abrace, né, Raquel? Se aceite. Que às vezes as pessoas elas querem ser o outro. Uma coisa é você conseguir se inspirar numa personalidade, você modelar. Sim. Né? Eu, por exemplo, tenho muitas referências, acredito que você também, ao longo da sua jornada, da sua vida, você teve que modelar muitos profissionais. Muitos. Esse é um ponto. Mas querer ser a pessoa, aí que a pessoa ela vai se afundar. E sabe por que muita gente quer ser outra pessoa? Porque tem a crença limitante de que o outro é melhor. Fulano é melhor. Olha que crença horrível. É melhor por quê que é melhor? Peraí, meu foco tá no fulano. Então deixa eu pôr o foco em mim. No que eu posso ser melhor para mim? Como eu posso ser melhor? Você tira o foco do outro, coloca o foco em você. Então seja natural, seja você mesmo. Quanto mais autêntico você for, quanto mais natural, quanto mais você usar as habilidades que você já tem, as suas qualidades, mais sucesso terá a sua comunicação. Verdade. Olha que brilhante isso que a Raquel trouxe pra gente aqui, ó. E eu vou só refrescar a memória de vocês aqui com essas três técnicas que a Raquel trouxe e uma que é essencial, tá? Então, se você não anotou, anote aí. A primeira técnica, ó, ter equilíbrio emocional. Você já viu aqui o combo, tá? Você pode assistir esse vídeo aqui várias vezes, quantas vezes você quiser para aprender com ela.
A segunda técnica, preparação para o que você vai falar, que é muito importante, né, Raquel? E a terceira é saber para quem você está falando, para quem você está se comunicando, quem é o seu público. E uma técnica que é essencial, que ela falou para toda pessoa, para todo comunicador, que é ser você mesmo, ser você mesma. Não é isso, Raquel? Isso mesmo, Felipe. E Raquel, olha só, eu gostaria de ir aqui, ó, para mais e mais de horas com você. Eu sei da responsabilidade que é também a sua agenda. Sei o quanto que é desafiador você estar aqui comigo, e para mim já está sendo um grande prazer, está sendo realmente uma oportunidade de me conectar com pessoas ainda mais especiais, com uma história tão brilhante como a sua, e eu fico muito feliz mesmo de você ter vindo. Eu queria agora que a gente fosse para um último bloco aqui, para um último quadro do Papo Gente Grande. Eu tô emocionada, você tá falando e eu tô assim, gente, já com os olhos cheios de lágrimas aqui, tô emocionada porque é um presente, meu aniversário tá chegando e a gente já fica também mais emotiva, não fica? Que você fala assim, nossa, vem um novo ciclo aí, e fechar esse ciclo, estando aqui, fazendo o que eu amo, falando também com uma pessoa que eu admiro. Muito obrigado. Nesse podcast maravilhoso, Obrigado. Papo de Gente Grande, assim, para mim é uma honra. Eu tô me sentindo assim, lisonjeado de verdade de ter você aqui. Eu também. E a gente tá indo agora pro último quadro, tá? Chama Pegue a Chave. O que é o Pegue a Chave? Eu acredito, Raquel, que existem chaves poderosas do conhecimento que abrem portas e destravam vidas. Acredito que todos nós temos alguma coisa, alguma experiência que a gente viveu, ou alguma frase, algum conceito que você aprendeu, que são como chaves, que abrem portas, que destravam as mentes das pessoas. E eu não sei se você já passou por essa experiência, acredito que sim, todos nós já passamos, de estarmos em ambientes ou de estarmos lendo, por exemplo, um livro, e a gente lê uma frase e aquilo destravar. Como eu não pensei nisso antes? Por causa de uma frase, por causa de um conceito. Então, eu vou simbolicamente passar essa chave aqui para você, tá? E você vai pegar essa chave e você vai dar uma chave sua para as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, tá bom? Ó, pegue a chave aqui. Peguei. Se tem uma chave que eu quero passar para você que está aí me assistindo agora, acredite em Deus. Deus está dentro de você. Ele é amor. Ele está nos maiores e melhores sonhos que você pode ter. E se você sonha, se você deseja, se isso mora no seu coração e ele está lá, é porque você pode realizar. Uau. Acredite em Deus, porque quando você acredita nele, você começa a acreditar em você também. E esse é o superpoder que todos nós humanos temos graças a ele. Acredite em Deus. Uau. É isso aí. Muito obrigado, Raquel. Eu estou muito feliz, de verdade. Tá sendo um grande prazer. Você não sabe o quanto que está sendo importante para mim esse momento aqui. Eu valorizo cada pessoa, cada história, porque as pessoas são únicas, as histórias também. Você está fazendo aniversário daqui uns dias, né? Sim, que dia que é? Dia 25 de junho. Dia 25 tá chegando, estamos nas vésperas aqui do seu Véspera aniversário. do São João, te falei, né? Que eu ia chamar Joana. Aí, mamãe queria que eu chamasse Joana, papai não queria que eu chamasse Joana. Meu pai não, quero que chama Raquel, porque ele era fã de Raquel Welch, que era uma atriz. E mal sabia papai, né? Que ia ter toda essa carreira artística aí pela frente. E aí ficou Raquel, mas eu vou voltar para as minhas raízes. Estou indo lá para a fazenda, minha família está lá, meus pais estão lá. E aí eu vou poder voltar a visitar aquela criança que sempre, desde pequena, passou os aniversários ali com a fogueira do São João, numa festividade tão linda e tão típica, né? E sendo essa Raquel que eu sou, porque hoje eu sou muito grata, muito realizada. Eu acredito
que eu sou uma mulher abençoada. Amém. Eu acredito que eu sou uma mãe sortuda de ter o filho maravilhoso que eu tenho, que eu sou uma mulher realizada no amor por ter o companheiro maravilhoso que eu tenho. Giorgio, te amo, meu amor. De ter o filho que eu tenho, Lorenzo, mamãe te ama infinitamente, e de trabalhar com o que eu amo, de fazer da minha missão, do meu ofício, um propósito da minha vida. Então, eu acredito realmente nisso e sou muito grata a você por ter me colocado hoje nesse lugar aqui para visitar essa Raquel que habita em mim e poder contar um pouco da minha história dessa forma tão maravilhosa. Que privilégio. Muito obrigada. Raquel. Imagina, é um privilégio, uma honra para nós. E pode ter certeza que essa nova fase da sua vida, essa nova época que está por vir, esse novo momento vai ser marcante. Eu desejo, já quero te parabenizar pelo seu aniversário. Eu desejo que essa nova etapa seja muito abençoada, que você tenha muita saúde, muita alegria, muita paz, excelentes realizações. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer coisas ainda maiores na sua vida. Tá bom? Amém. Raquel, antes da gente finalizar aqui, eu quero que você passe aqui as suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem. E também fale aqui do seu projeto, do seu treinamento. Se as pessoas quiserem se aprofundar ainda mais no conhecimento de comunicação, como que elas te acham, o que que elas têm que fazer, fala aí, apresenta pro Com pessoal. certeza. Pessoal, o meu Instagram é @Raquel Antonini, Raquel com CH, Raquel Antonini, Nini no final. Eu estou no Instagram. Lá no meu Instagram tem a minha landing page, que é a página da minha imersão chamada Arte de Falar em Público, que é essa imersão que eu criei com tanto carinho para aquelas pessoas que querem desenvolver sua comunicação, falarem bem, falarem por si, falarem para o mundo, para se desenvolverem, prosperarem, expandirem, subirem de nível e irem para um novo patamar de vida. E lá tem todas as informações da minha imersão. E o meu curso vai acontecer agora, em setembro, dia 28 e 29 de setembro, no último fim de semana de setembro. Vai ser a nossa última imersão presencial do ano, será aqui em Belo Horizonte. Maravilha. E eu espero encontrar você que está aí me assistindo e que quer fazer esse mergulho. Não existe mergulho sem imersão, então quer dar. Porque também não adianta colocar só o pezinho ali na beirada da água, não, tá? Entra tem que ponta. se entregar, tem que mergulhar, tem que querer a transformação e ela virá para você. Será um prazer, uma honra enorme ter vocês comigo nessa. É isso aí. E, Felipe, quero te agradecer. Muito obrigada. Papo de gente grande. Com certeza já está no meu coração, um marco na minha carreira, na minha história. Você inspira muitas pessoas. Obrigado. Você é um comunicador que deixa aqui o seu entrevistado à vontade. Você é um cara que tem um conhecimento que inspira. Eu te sigo no Instagram, sou sua fã. Verdade. Já compartilhei alguns posts que você faz, porque obrigado. O seu conteúdo é de muito valor. Sabe? E são conteúdos que você coloca à sua maneira. Então, a sua forma de explicar, os comentários que você tem, os insights que você compartilha com a gente são maravilhosos. Então eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e te dizer que continua, porque a sua missão é maravilhosa. Amém. E inspira muita gente, inclusive eu. Amém. Muito Sou obrigado. inspirada. Obrigado de verdade. É uma honra te receber aqui. A casa é sua. Volte mais vezes, volte sempre, tá? Eu acabei de contar a história, de compartilhar aqui a vida de uma das pessoas brilhantes da comunicação, Obrigada. Que é a Raquel Antonini. Muito obrigado. Gratidão. E antes de finalizar aqui o Papo Gente Grande, eu quero te fazer um último convite, tá? Se você é um empreendedor, uma empreendedora e quer ter conhecimentos mais específicos, mais avançados, mais profundos sobre comunicação, se você quer aprender a se promover, se você tem um negócio que ainda não está ativo nas redes sociais, nas mídias, não está vendendo o quanto você gostaria de vender e você quer ter sucesso na sua carreira, nos seus negócios, vou deixar aqui o link aqui, ó, na bio sobre o Comunicação que Vende, um curso que vai te trazer as principais estratégias para você aprender a se promover e comunicar o seu propósito, tá bom? Eu fico por aqui com Raquel Antonini. Gratidão, Felipe. Tudo de bom para você. Para você Obrigado, também, para toda a sua família. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. Até breve. Quero voltar um dia, hein, gente? E até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.